E aí, Monkers? E aí, pessoas? Professor Jefferson Santiago aqui da Monkey Academy e hoje eu quero falar para vocês nesse vídeo sobre as 6 coisas que você pode usar para gerar dinheiro. Se você quer gerar dinheiro e você, sei lá, seja por uma renda extra ou começar um negócio, ou porque você perdeu o emprego e quer começar alguma coisa, saiba que você pode utilizar algumas dessas coisas ou elas em conjunto, tá? Lá em março eu tinha falado para vocês sobre as diretrizes que eu costumo utilizar no meu trabalho. Como que elas funcionam? Eu dei um exemplo para vocês de que na fase 1 da pandemia, o público estava mais voltado para o vírus. Então todas as coisas relacionadas ao coronavírus é onde você tinha que colocar maior foco, tá bom? E aqui eu estou falando especificamente com quem tem negócio. Quem não tem negócio vai continuar trabalhando do jeito que está trabalhando. E aí, como que funciona, né? Na fase 1, então, como o interesse era parte da saúde, tudo que estava relacionado ao coronavírus era o foco do público. Como que eu vou trabalhar na quarentena? Sobre o vírus em si, como que eu me protejo, como que eu me curo, o que eu tenho que fazer, enfim. A parte da saúde inteira era o foco principal das pessoas, querer ouvir os profissionais da saúde. Portanto, esses últimos meses aí foi o boom para que os profissionais da saúde aproveitassem o momento e conseguissem aumentar a sua agenda ali de pacientes e tudo mais, não tanto preocupados em, eu vou curar, que é o grande problema da maior parte do pessoal da área da saúde, mas pensar numa fase mais consultiva, tá? Ou preventiva, talvez fique um linguajar melhor para vocês, mas é isso. Prestar uma consultoria também é uma forma de você ajudar as pessoas para que elas saibam como se proteger, que tipo de alimentação é melhor ou não, que tipo de atividade física ou como fazer, e assim por diante. Então o foco maior desses últimos meses foi isso. E se você é da área alimentícia, é a mesma coisa. Se você tem um alimento que ele ajuda a pessoa a produzir melhor na quarentena, porque é no home office, porque é uma coisa nova para ela, então você tem um assunto aí que você tem que colocar ele como carro-chefe do teu negócio. Tem alguma coisa que você consiga contribuir para aumentar a imunidade das pessoas, também falando da área alimentícia, a mesma coisa. Então o foco não era só a área da saúde, era o tema saúde, tá bom? Pois bem, mas esse tema acabou. Eu mostrei para vocês ontem um gráfico no Instagram e ali vocês puderam ver que o interesse caiu praticamente no zero. As pessoas já sabem sobre coronavírus, já ouviram o suficiente, algumas já cansaram do que o jornalismo acabou fazendo, não generalizando, mas uma linha do jornalismo acabou fazendo, porque quando a gente fala de jornalismo, tem aqueles jornalistas interessados em fazer com que a população se torne consciente, mas também tem aqueles editores-chefe que chegam na redação e falam, olha, é o seguinte, toda vez que a gente fala da morte, toda vez que a gente assusta, o Ibope aumenta. Quando a gente não fala, quando a gente só fala da coisa boa, da positividade, cai. Então é o seguinte, a gente precisa vender, então a gente tem que falar isso. É isso, gente. Por mais que é chocante, mas quem é do marketing, quem é da área da comunicação, sabe que tem muito editor-chefe que faz isso. E não é nem culpa do cara, às vezes, é a política da empresa. Então, agora nós estamos na fase 2, e na fase 2 qual vai ser o foco das pessoas? A crise ela vai começar a ter alguns picos, ela não vai ser massiva, mas ela vai ter alguns picos em alguns lugares. Só que o que acontece? O rumor é a mesma coisa do vírus, tá? O rumor da crise, do desemprego em determinado lugar, faz o pânico se espalhar. É a mesma coisa do vírus. Se você for olhar a maneira como a população foi reagindo no começo, foi aquele medo massivo e tal, mesmo que a pessoa não tivesse vendo, ela estava só absorvendo os rumores e as notícias. E aí ia se espalhando o medo. A crise vai ser do mesmo jeito. Então, na prática, como que as coisas vão acontecer? Vai ser da parte financeira, tá? Então tudo que for relacionado a financeiro vai ser o maior foco. Profissionais de RH, profissionais da área financeira, o que mais? Pessoal da área de investimentos também, pessoal da área de seguros e, generalizando agora, colocando de uma forma mais popular, quem tiver assunto sobre renda extra. Como assim? Você tem uma lanchonete
Então, qual é o foco do teu negócio? É vender o teu produto? Não. Da mesma forma como você tinha que lá atrás falar como o café pode ajudar as pessoas a se manter acordada no home office, por exemplo. Então, colocar o café como o carro-chefe. Ou aquele sanduíche, ou aquela sopa que aumenta a imunidade. Colocar o foco naquela sopa. Então, agora, qual vai ser o foco? O foco é você ensinar, sei lá, como fazer coxinha. Como fazer coxinha para vender. Pronto, esse é o foco do teu negócio. Isso tem a ver com o teu produto, mas não necessariamente com o que você faz. E aí você precisa criar um braço para isso. Tá? E quando eu falo criar um braço na sua empresa, eu estou querendo dizer para você abre um espaço no seu site e ensina lá dentro. Eu sou professor, então essa parte do EAD eu sei que ela é bem antiga e estava restrito só à minha área, mas agora é uma coisa que é popular. As empresas podem utilizar, as empresas podem ter uma área de EAD onde elas ensinam como que o produto dela pode ser feito, não necessariamente exatamente daquela forma, mas é uma forma dela ajudar a população. Tem que ter uma linha dentro da empresa que é focada a ajudar a população, certo? É uma linha de combate à pandemia. Considere dessa forma. E até porque é mesmo. Muito bem, pessoas, então vamos falar aqui sobre as 6 coisas que podem gerar dinheiro. Conhecimento, habilidades, dinheiro, gera dinheiro, recursos materiais, tempo e pessoas, certo? Eu vou detalhar cada um deles aqui. Caso você pretenda me procurar para uma mentoria, já aproveita e anota isso, porque isso daí vai ajudar bastante a acelerar o processo. E mesmo que você não queira procurar uma mentoria, eu vou colocar as coisas aqui com alguns exemplos para ficar mais fácil de você entender e colocar em prática também. A primeira coisa que eu quero que vocês façam, pega um papel aí e anota todas as coisas que você sabe fazer. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você é da área administrativa, mas você também cozinha, mesmo que não seja profissionalmente. Vai colocar no papel, tá bom? Então não é para você questionar, colocar o melhor, o pior, coloca no papel. Depois a gente descarta. Muito bem, aí você foi lá e colocou tudo. Agora começa. Primeira coluna eu quero que você coloque aquilo que você tem domínio, aquilo que você sabe fazer, que você não precisa pensar muito nem estudar. Coloca nessa primeira coluna. Numa segunda coluna, eu quero que você coloque aquilo que você gosta de fazer. E pode repetir, de repente, aquilo que você tem domínio, você fala, tá, eu tenho domínio, mas eu gosto de fazer. Coloca também repetidamente nessa segunda coluna. Numa terceira coluna, você vai colocar aquilo que você identifica que as pessoas procuram. Aquilo que você sabe que as pessoas já estão procurando, querem adquirir isso e tal. Tá bom? Então, o que a gente tem aí agora? Essas partes que você está vendo que repetem, você precisa colocar mais atenção nelas. Por quê? Aquilo que você gosta, que você tem domínio e que tem pessoas interessadas em obter, é o ideal para você colocar o foco. Então, sabe aquele emprego que você perdeu, mas que no final das contas, assim, estava pagando suas contas, mas você não gostava? Agora é o momento ideal para você se dedicar a essa coisa aí que está aparecendo nas 3 colunas. Ah, mas eu tenho uma coisa aqui que não aparece nas 3, aparece em 2. Tá, é ela. O importante é você entender que tem que colocar o foco nisso. E aí como que a gente interpreta? Aquilo que você tem de domínio significa que você não vai gastar muito tempo para aprender. Tá? Você não tem que aprender, você já sabe. Aquilo que você consegue identificar, que as pessoas gostam, e de repente você fala assim, tá, eu sei que as pessoas gostam daquilo ali, mas eu não conheço muito, eu vou ter que me atualizar. Então agora você já consegue ter uma ideia que precisa correr atrás, né? Quanto tempo você precisa? De uma semana? De um mês? Porque para você conseguir vendas que já está pronto, as pessoas têm interesse, você identificou isso. Então você precisa correr atrás para aprender o que falta antes de você colocar em prática, tá bom? Ou talvez, de repente, dá para você começar e durante o processo ali colocar, ir aprendendo. Enfim, tudo uma questão de você que conhece, saber se vai dar ou não para você fazer isso. E quando a gente fala de conhecimento, já tem pessoas que trabalham com isso, né? Por exemplo, eu sou professor, a área do conhecimento é a minha área, então eu preciso usar minha habilidade braçal para isso, operacional? Não. Bom, no meu caso sim, né? Porque quando eu falo do operacional eu preciso usar uma máquina às vezes. Mas, caros colegas, vocês já estão vendo aí, né? Usa o EAD. E vocês podem prestar consultoria, de repente, para empresas que precisam aprender como estabelecer um EAD.
um braço relacionado à venda de conhecimento. Porque as empresas elas não conhecem. Isso era uma coisa que parecia muito restrita à área do ensino. Só que as empresas podem utilizar um EAD para elas ensinarem as pessoas como fazer determinada coisa. Então venda o teu conhecimento. Se tem uma lanchonete, sabe fazer coxinha? Ensine as pessoas como fazer coxinha e ganhar uma renda extra. Tá? Como vender a coxinha, para quem que se vende, como que se faz isso. Se tem uma loja, então você pode ensinar as pessoas como prestar consultoria. É da área de cosmético? Mesma coisa. Então venda o conhecimento, tá bom? Próximo, habilidades. As habilidades eu quero que você separe a seguinte categoria: operacional, braçal, o que mais? Operacional, braçal, artístico e intelectual. Essas são as 4 habilidades. E aí, para você entender melhor, quando eu falo do operacional, está relacionado à máquina. Quando eu falo do braçal, está relacionado a você fazer usando sua própria habilidade de força física, certo? Aqui eu vou falar uma coisa que, dentro de sala de aula, para os meus alunos, quando surge a estranheza, eu consigo lidar sem nenhum problema. Mas no vídeo, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O que eu vou dizer para vocês pode parecer um pouco chocante, pode ir para a linha política, mas eu não estou nem aí se vai ou não. O importante para mim é que vocês entendam, só isso. Quando vocês, caso trabalhem com a parte artística ou a parte intelectual, quando vocês trabalham com isso, eu faço meu artesanato, mas eu não sou uma pessoa bem sucedida, ninguém vai mexer com você. Eu escrevo livrinhos, mas ninguém mexe comigo. É isso, tá? Agora, se você é uma pessoa que você se tornou escritor, está bem sucedido, está conseguindo ganhar um bom dinheiro com isso, você vai atrair o ódio de algumas pessoas. Por quê? Porque elas foram ensinadas a valorizar o que é braçal. E não tem nenhum problema você ter uma habilidade intelectual, como escrever um livro, por exemplo. Assim como não tem nenhum problema você aprender a produzir sua arte. Mesmo que você se torne um Romero Brito, que você faz aquilo ali em larga escala, em linha de produção, não tem nenhum problema. Mas você precisa entender, no país que a gente vive, você vai acabar atraindo o ódio de algumas pessoas. Então só toma cuidado com quem você conversa nesse processo. Voltando agora. Então eu quero que você vá lá e liste todas as coisas que você tem de habilidade. O que é que você sabe fazer? Vai ser na mesma linha do conhecimento, tá bom? Faz essa listinha aí. Próximo, dinheiro. Você tem dinheiro? Se você tem dinheiro guardado, então já está resolvido. Você pode procurar como que você faz para criar um negócio, tá bom? Só procura criar um negócio que já dê lucro. Agora vamos lá, para a maioria, o que é que você vai fazer? Eu quero que você liste todos os gastos que você tem. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai listar seu supermercado, internet, energia elétrica, Netflix, cosmético, tudo. Literalmente tudo. Mas eu posso tirar a Netflix? Não, você está usando, não tá? Então você vai colocar. Se está batendo a consciência agora, já é um bom motivo, já é um indicativo de que você, se tiver passando algum apuro financeiro, está fazendo alguma coisa errada aí. Lista, coloca tudo no papel dos gastos que você tem. Numa outra coluna, eu quero que você coloque quanto que você ganha. Com tudo. Salário, renda extra, se você tem, sei lá, um investimento aí que você de repente aí liquida mês a mês, não sei como que é, mas coloca tudo aquilo que você tem disponível para você. E depois, numa terceira coluna, eu quero que você coloque o quanto sobra. Ou seja, soma todos os seus gastos e aí você vai pegar aquilo que você tem disponível, né, que você recebe, menos esse total de gastos. E aí você vai colocar nessa coluna aí, nessa terceira coluna, que é o que te sobra. E numa quarta coluna você vai escrever o quanto que você quer ganhar. E aí na quinta coluna, adivinha? Você vai escrever o quanto que falta. Esse quanto que falta é a tua meta. Antes de você criar um negócio, você já tem uma meta estabelecida. Então, com isso, você já consegue ter ideia de que tipo de negócio você tem que criar. Não adianta você gastar energia, de repente, vamos supor, você vai criar um negócio que te gera um faturamento de 5 mil. Tá? E aí, de repente, você fala assim, nossa, que legal, vou faturar 5 mil. Só que aí, no final das contas, você consegue identificar que na meta
talvez seja esperado 10 mil. Entendeu? É isso que você precisa fazer. Trabalhar numa coisa, colocar energia numa coisa que está te levando para aquela meta. Senão, vai te dar aquela empolgação no começo e depois você começa a se frustrar. Bom, depois do dinheiro, recursos materiais. Lista todos os recursos materiais que você tem. Você tem algum terreno parado aí? Você tem ferramentas? Você tem, sei lá, carro? Tem todos os recursos materiais que você tem. Você fala, nossa, mas eu vou fazer um inventário? Praticamente isso. É para você fazer. Tem carro, coloca. Tem um terreno do lado? Não é para você entender. Eu só quero que você faça essa lista. Depois que você fizer essa lista, eu quero que você comece a identificar. Essa é a parte que não vai dar para eu falar muito aqui. É a parte principal, praticamente, mas não dá para falar muito aqui. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Teve um trabalho que a gente fez com um cara que ele tinha perdido tudo. E o que a gente fez? Tinha um terreno do amigo dele e ele usou esse terreno para fazer o quê? A gente tinha procurado no Mercado Livre caçambas. E ele tinha dinheiro para alugar, para comprar uma caçamba? Não, uma caçamba que a gente tinha visto era 1.700. E aí tinha uma outra lá que era 2.300, enfim. Só que o que ele fez? A primeira caçamba, ele chamou 3 amigos que entraram com o dinheiro para ele conseguir comprar a caçamba, ele tirava um percentual pequeno, tá? E aí foi isso, eles começaram a alugar a caçamba. O aluguel de uma caçamba é por semana, tá? Se não me engano é R$200. E aí, resumindo, em 3 meses ele já tinha pago a caçamba, comprou uma outra, e essa outra agora é só dele. Então ele tem participação numa caçamba junto com os 3 amigos dele, a outra caçamba é só dele, e é onde que ele guarda? Num terreno que ele aluga de um outro amigo. Então esse outro amigo tinha um terreno parado, também está recebendo um dinheiro. Tá vendo? Ó, várias pessoas, um negócio só, várias pessoas conseguindo ganhar dinheiro com esse negócio. Então isso é para dar um exemplo para vocês. De repente vocês têm uma ferramenta parada aí e dá para alugar. De repente o seu carro pode ser utilizado no aluguel. Tem aplicativos para isso. Enfim, então eu estou dando exemplos bem simples aqui para ficar mais fácil de você conseguir compreender. Faz essa lista, tá bom? Bom, continuando. E as outras 2 coisas que geram dinheiro. Tempo. Tem tempo. Se trabalhar numa empresa 8 horas por dia, fica 2 horas no trânsito para ir, 2 horas no trânsito para voltar e chegar em casa cansado, não tem tempo. Esquece. Eu aconselho você a continuar na empresa, guarda dinheiro. Se você for mandado embora ou mandado embora, usa esse dinheiro dessa rescisão para fazer alguma coisa. Mas se você não tem tempo, você vai se desgastar. E aí no meio do processo você pode acabar desistindo. Ah, mas eu tenho gás, sei lá, tô com muita vontade. Então tudo bem. Então você tem tempo aí, mesmo que escasso, mas você vai compensar com energia. Então você vai utilizar o seu tempo e aí eu quero saber quanto tempo por dia você tem disponível. Porque se você já identificou uma coisa para você executar, de repente você não precisa sair da empresa. Você pode fazer com que essa coisa seja executada no seu tempo livre, de repente só no final de semana, ou de repente você coloca uma pessoa para administrar e você só cuida da parte financeira no final de semana. Então analisa isso, quanto tempo que você tem disponível domingo a domingo, ok? E, por fim, pessoas. Você tem alcance de pessoas? Você consegue alcançar muitas pessoas? E eu não estou falando dos seus amigos, seus parentes, tá? Não vem com esse negócio de, vou falar para você comprar marquinha de perfume e você ficar vendendo para os seus amigos e... Não é assim que funciona. Se você for ver as meninas que trabalham com a área de cosmético e que elas são bem-sucedidas, elas têm uma carteira de clientes. Elas não ficam restritas à família e amigos, porque elas sabem que a venda vai acabar sendo escassa. Tem que ser focada naquelas pessoas que querem o seu produto ou o seu serviço. Ok? Então, já dei um exemplo de revenda, a mesma coisa se aplica para quando você vai criar um negócio, só que aí é um pouco mais estruturado. Você vai criar um negócio, nós estamos falando disso, então você precisa pensar num ponto onde você tem alcance dessas pessoas. Porque quando eu falo de alcance, eu não estou falando de você conhecer. Por exemplo, uma pessoa pode me procurar e falar assim, cara, eu quero abrir um e-commerce. Eu ouvi falar que e-commerce vende muito, é verdade? Sim, tem e-commerce aí que faturam milhares por mês. Só que qual é a grande questão? A grande questão é que as pessoas
desses e-commerce, elas conseguem alcançar muita gente. Agora, tem aqueles e-commerce que têm produtos ótimos, mas eles não conseguem vender. Por quê? Ninguém tem ideia que eles estão lá. A internet é muito grande. Agora, quando você está passando numa avenida, você consegue ver o comércio, você consegue ver os produtos que estão lá dentro sem você precisar entrar. Então, o fato de você estar com o seu negócio numa avenida movimentada te gera vendas. Entendeu agora o que eu quero dizer sobre alcance? É isso, você precisa estar numa região bem movimentada, você precisa estar num site, fugiu o nome. Marketplace. Você precisa estar num marketplace bem movimentado. E a mesma coisa, eu não vou conseguir me estender muito, mas eu quero aproveitar para fazer uma observação aqui. Mercado Livre, que algumas pessoas têm preconceito. Mercado Livre é um marketplace, tá? Shopee, que é um Mercado Livre só que é da Ásia. Então o Mercado Livre é bem conhecido aqui na América Latina e a Shopee é bem conhecida na Ásia e chegou agora no Brasil. E aí o que acontece? Quando eu vou dar consultoria, que é dessa área de vendas, eu geralmente já falo, primeira coisa que eu vou falar para você é, você está no Mercado Livre? Ah não, Mercado Livre não é onde vende coisa usada? Então aí a gente quebra esse preconceito. Vou lá e mostro Samsung, Walmart, quem mais? Não, Walmart não está lá. Samsung, Saraiva, tem várias empresas que estão lá dentro, entendeu? Então essa é a primeira coisa, mostro empresas grandes que estão vendendo seus produtos novos lá dentro. Pronto, quebrou o preconceito. Mas aí a pessoa fala, tá, mas eu fui ver a taxa e eles cobram muito caro. Então, vamos analisar o seguinte, se você for criar um e-commerce, você vai ter que pagar um desenvolvedor para criar para você. E aí você vai desembolsar ali no mínimo uns R$2.000. Você vai ter que hospedar, ter que pagar uma mensalidade para manter esses arquivos dentro de um servidor, que é a hospedagem. Do contrário, as pessoas não conseguem achar o arquivo porque ele está no seu computador. Então tem diversos custos, você vai ter que investir em marketing para atrair pessoas, porque você criou o e-commerce, mas as pessoas não sabem que ele existe. A internet é muito grande, é uma constelação de estrelas, cada site é uma estrelinha, o seu está no meio ali, ninguém está vendo. Então você vai ter que investir em marketing. Resumindo, não importa se você vai criar uma loja física, né, ou uma loja virtual, você vai ter que trabalhar com recursos para poder impulsionar. Agora, quando você fala de Mercado Livre, primeiro de tudo, o percentual que você está falando que é alto, você só paga na hora que você vende. Se você não vender, não paga. E esse percentual, ele já cobre o custo de atrair milhões de pessoas, porque Mercado Livre é isso, tem milhões de pessoas ali dentro. Cobre o custo de ter atraído essas pessoas que já estão vendo o seu anúncio. Então, basicamente, o Mercado Livre está ajudando você a fazer as vendas. É só você encarar da seguinte forma. Essa taxa é o que você teria que pagar para o desenvolvedor, o que você teria que pagar para o cara do marketing, o que você teria que pagar para alguém das vendas e fica tudo ali dentro do Mercado Livre. Quando você colocar no papel, você vai ver que é até barato. E quer uma coisa melhor? Essa Shopee, eu dei uma olhada na Black Friday, eles estão com isenção da comissão, ou seja, esses 17% que você está com medo de pagar, lá não tem. Então aproveita e vai agora. Bom, estou falando da Black Friday, estou gravando em dezembro, então dá uma olhada lá para ver se ainda está disponível. Então é isso, pessoas. Basicamente é isso. Não vou poder me estender muito, já dividi o vídeo em várias partes. Espero que isso tenha ajudado vocês e qualquer dúvida estou à disposição.